Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a respeito da opinião e argumento. Fatos esses que são necessários para a construção do texto dissertativo ou argumentativo. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no módulo 21. Vamos lá. Primeiramente, nós devemos saber o conceito de argumento, saber a sua importância e, de fato, o que ele faz agregado às dissertações argumentativas. O argumento é uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir, tá? Então, o argumento permeia em torno de tudo isso. Você pode concordar ou você pode discordar daquilo que estiver sendo dito ou ouvido, tá? Então, dependendo aí de como você constrói o seu parágrafo, olha só, o seu argumento pode ter validade ou não, pode ser forte ou não. Então, por isso a importância da leitura, do exercício de construção textual, até que vocês criem um ritmo e a facilidade em desenvolver e construir os respectivos textos, dependendo aí da proposta, tá? Em se tratando de argumento, nós temos vários tipos de argumento. E o primeiro deles que aparece para nós é o argumento de autoridade. Vamos verificar de que forma esse argumento é construído, qual é o exemplo. Será que você aí de casa não já o utiliza em seus textos? Vamos lá. A ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto, ou dados de instituição de pesquisa, uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. A citação pode auxiliar e deixar consistente a tese. Então, quando vocês leem os textos, que vocês observam, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, está utilizando um argumento de autoridade. Segundo Paulo Freire, segundo Kant. Então, dependendo aí se for filósofo, educador, tá? Sociólogo, tudo isso vai depender da proposta textual que você estiver realizando. E claro, muito cuidado ao você escolher aí, quando ele bota aqui algum artista famoso, não é qualquer artista. Depende aí da frase para que você faça a correlação correta diante daquilo que estiver sendo proposto a você, tá? Nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte: o cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha. Então, utilizou aí um argumento de autoridade, tá? Virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Muito simples o parágrafo, e aí ele mostra de fato que ele conhece os tipos de argumento e utilizou um argumento de autoridade, tá? Muito cuidado ao escolher aí a sua autoridade. O 2, que é o argumento por causa e consequência, diz o seguinte: para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, os motivos, os porquês, e de consequência, os efeitos, a decorrência, tá? Então vamos verificar de fato como isso acontece dentro do exemplo, tá? Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. Então aqui está mostrando, tá, a causa. Vamos ver a consequência. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô.
Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Então ele mostra aí causa e consequência. Por quê? Quais são os efeitos que são gerados a partir daquilo que eu estou mostrando dentro do meu texto, tá? E o número 3, tá? Nós temos argumento de exemplificação ou ilustração. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato, seja ele real ou seja ele fictício. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos, tá? Olha só o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Há a pequena corrupção cotidiana e muito difundida. Por exemplo, a da Secretaria da Repartição Pública, que engorda seu salário datilografando trabalhos para fora, utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos são baixos. Assim, estabelece-se um pacto. O chefe não luta por melhores salários de seus funcionários, enquanto estes, os funcionários, por sua vez, não funcionam. O outro exemplo é o do policial que entra na padaria do bairro em que faz ronda e toma de graça um café com coxinha. Em troca, garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o que inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão pé de chinelo. Tá? Então, vocês observam aí que no exemplo, tá? Ele trouxe uma exemplificação, uma ilustração, seja ela real ou fictícia. Mas independente disso, nós percebemos que os exemplos que são colocados, realmente nós verificamos o que acontece atualmente em nossa sociedade. São as pequenas ações que mostram se nós somos corruptos ou não. Infelizmente, muitas pessoas acham que a corrupção é quando envolve milhões, é quando envolve realmente grandes negócios, claro que dentro da ilegalidade, mas não. A partir do momento que você está na feira e alguém, o vendedor ou a pessoa que está te atendendo, pede para você colocar uma dúzia ou meia dúzia de quiabos e você ultrapassa a quantidade, você já está sendo corrupto. O troco que você recebeu a mais e você percebeu e não devolveu, você também está sendo corrupto. Então são essas pequenas ilustrações que mostram as ações, as atitudes que nós temos e que a sociedade tem diante de pequenas ou grandes coisas, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.